E ontem, na sexta-feira, o São Paulo fez os seus 2 últimos jogos treinos, tá? Para fechar aí não os treinos, né? Mas os últimos jogos treino aí, não vai ter mais jogo treino, agora só aquele treino normal na Barra Funda. E quarta-feira tem São Paulo em campo, tá chegando. Sobre o primeiro jogo treino, a gente já comentou ontem que foi contra a Ferroviária, mas só para a gente recapitular, porque a gente falou sobre o jogo treino contra a Ferroviária e não falou do jogo treino contra o Grêmio Mauense, porque na hora que eu ia ver o vídeo não tinha informação sobre o segundo jogo treino, né? Então, vamos só recapitular aqui, ó. O São Paulo realizou 2 jogos treino nesta sexta-feira no CT da Barra Funda. A equipe de Dorival Júnior venceu a Ferroviária por 2-1 pela manhã e empatou por 1-1 com o Grêmio Mauense no período da tarde. Já comentamos sobre o primeiro jogo treino, mas vamos recapitular aqui porque é audiência rotativa, né? No primeiro compromisso contra a Ferroviária, o São Paulo utilizou a equipe considerada titular e venceu com gols de Luciano e Gustavo Santana. Antes da partida, o Dorival Júnior foi homenageado pelo Ferroviária e recebeu uma camisa do clube que o formou como atleta. Informação, não sabia disso aí, que o Dorival foi formado pela Ferroviária. Não sabia dessa informação. No segundo teste, que foi contra o Grêmio Mauense, Dorival Júnior promoveu algumas mudanças na escalação do São Paulo e utilizou uma formação com reservas. O São Paulo empatou por 1-1 com o Grêmio Mauense com gol de Nicolas de pênalti, tá bom? Então esse segundo jogo treino, né, que foi no período da tarde de ontem, já foi com o time reserva, tá? Com o time reserva aí, e foi 1-1. O Nicolas, que é lateral esquerdo, marcou o gol aí de pênalti para o São Paulo. O Newton, que foi anunciado sexta-feira, participou da atividade. Então foi aí um time reserva, né, com muitos garotos da base, e com o Newton, que fez também parte desse time aí. O Dorival Júnior mesclou as escalações ao longo dos 2 jogos treino. A comissão técnica aproveitou os últimos testes da intertemporada para observar diferentes formações e dar rodagem ao elenco, tá bom? Então foi esse aí os 2 jogos treino desta sexta-feira. Os confrontos de ontem encerraram a sequência dos jogos treino do São Paulo antes da retomada do Brasileirão. Durante a intertemporada, o São Paulo empatou por 2-2 com o Juventus, 0-0 com o Bragantino, 1-1 com o Grêmio Mauense, além de vencer o Primavera por 1-0, o Santo André por 4-1 e a Ferroviária por 2-1. Foram todos os jogos treinos que o São Paulo fez durante essa intertemporada que estava sem jogar por conta da Copa do Mundo, né? Então, agora só tem aí mais alguns treinos, né? Até quarta-feira o São Paulo voltar a campo, né? Quarta-feira tem São Paulo e Atlético Paranaense lá em Bragança Paulista às 9h30 da noite. Tá chegando, hein? O Brasileirão já voltou, né? Ontem teve jogo do Grêmio, né? Teve jogo do Fluminense que empatou no finalzinho, já teve jogo do Santos, do Vasco na quinta, né? Então o Brasileirão já voltou com tudo aí e quarta-feira chegou a nossa vez aí, tá bom? Uma observação aqui, rapaz, olha aí, que era até poder comentar já, no jogo treino contra a equipe da Ferroviária, o Caleri perdeu um pênalti. O atacante bateu no meio do gol e o goleiro defendeu com o pé. Rapaz, a fase do nosso querido Caleri tá tão ruim que até no jogo treino ele tá mal, né? Inclusive, o último pênalti que ele bateu no São Paulo, ele perdeu, que foi contra o Juventude na Copa do Brasil, que a gente foi eliminado, né? A gente foi eliminado contra o Juventude, mas ele perdeu o pênalti no primeiro jogo, que evidentemente fez falta, né? Fez falta aí, mas o staff do Caleri tá lá, querendo um salário astronômico pro nosso querido Caleri, né? Gosto muito do Caleri, tem ótimos serviços prestados ao São Paulo, mas a fase dele, irmão, olha, bem ruim. Nem no jogo 3 ele tá conseguindo fazer gol. Você vê como é que a fase dele tá. Lembrando que o Caleri tá 11 jogos sem marcar gol, que é a maior sequência da carreira dele. É 11 ou é 12? Não vou lembrar agora o número exato, mas é 11 ou 12 aí, que é a maior sequência sem gols da carreira do Caleri. O maior jejum da carreira dele é o atual, né? A fase dele realmente é bem ruim mesmo, bem ruim. Aí, mas empresário e staff estão aí querendo um salário absurdo aí para renovar com ele, né? Enfim,
Vamos seguindo aqui agora, rapaziada. Ó, bora falar agora sobre o Newton, tá? Que participou do jogo treino de ontem, do segundo jogo treino contra a equipe do Grêmio Mauaense. O Newton já está no bid e está liberado para o jogo da próxima quarta-feira contra a equipe do Atlético Paranaense. Como a galera gosta de falar, bidou, né? Bidou para o Newton, então já está aí treinando, participando do jogo treino, já está à disposição e já está regularizado aí, né? Questão de documentação, tudo certo. Se não for titular, imagino que não vai ser na quarta-feira, vai com certeza estar no banco de reservas para ser uma opção aí para o técnico Dorival Júnior. Dorival que pediu muito na sua contratação e agora está disponível aí já para poder atuar pelo São Paulo. Beleza, meu parceiro? Vamos avançando aqui agora e bora falar agora sobre mercado da bola. Segundo o Gabriel Sá, o Avaí fez um contato inicial com o São Paulo e buscou informações do atacante Paulinho. O jogador de 21 anos foi liberado para buscar um novo clube para atuar por empréstimo nos próximos meses, ainda sem uma proposta formal, tá bom? Vale lembrar que o Paulinho faz parte daqueles jogadores que, desde quando os jogadores voltaram da folga, né? Porque quando acabou ali os jogos por causa da Copa, todo mundo ganhou ali 2 semaninhas, pouco mais de 2 semanas de folga. Todo mundo se apresentou e alguns não se apresentaram para treinar com o elenco porque estão treinando afastado, porque estão fora dos planos. Cédric Soares, Luan, né, entre Matheus Belém, entre outros jogadores. E um desses jogadores que faz parte desses jogadores fora dos planos é o Paulinho, né? Ele está fora dos planos, então ele foi liberado para buscar um novo clube, para atuar por empréstimo aí, e o Avaí fez o contato inicial. Aquela famosa sondagem, porque, como o Gabriel Sá mesmo informou aqui, ainda não tem uma proposta formal, né? Tá aqui a proposta, né? Quero jogador por empréstimo, pagando X vai ser isso, vai ser aquilo, então não tem uma proposta oficial ainda, apenas uma sondagem aí, né? Então vamos aguardar. Cara, assim, eu gosto bastante do Paulinho, só que o Dorival Júnior, que é o técnico, ele preferiu ficar com o Gustavo Santana. Comentamos sobre isso, né? Que entre os dois, que um dos dois ia ficar e um ia ser emprestado, porque não ia ter espaço, né? Bom ser emprestado para ganhar rodagem, minutagem do time, ganhar espaço e voltar um pouco mais pronto, mais experiente para o São Paulo. O Dorival quis ficar com o Gustavo Santana, que vem treinando bem, vem ganhando espaço, vem participando dos jogos treino e vem metendo gol. Acabamos de comentar aqui que no jogo treino de ontem, que foi contra a Ferroviária, o primeiro do dia, o São Paulo ganhou com gols do Luciano e do Gustavo Santana. Gustavo Santana, que foi destaque também na copinha desse ano, que o São Paulo acabou perdendo, mas ele também foi um destaque do São Paulo. Fez os golzinhos dele na competição. Né? Então, um jogador que o Dorival gosta bastante. E, evidentemente, com o Gustavo Santana ganhando espaço, o Paulinho ficou um pouco de lado para buscar um novo clube aí. Cara, eu gosto do Paulinho, cara. Eu acho que ele vai ser um bom jogador. Acho que ele tem que passar um bom jogador aí. Ele não é um craque, gênio, nada disso. Mas é um jogador que tem qualidade, tá? Um jogador que é fazedor de gols, é oportunista, tem números muito bons na base do São Paulo, né? Ele era reserva do Rian Francisco. Quando o Rian não jogava, ele entrava e atuava bem. O São Paulo foi campeão da Copinha, com o Rian não jogou, na final ele fez 2 gols. Aí ele foi titular esse ano, fez os gols dele também. Então, um cara oportunista, ele sabe fazer gol, é fazedor de gols. E um cara desse é valioso, é importante. Entendeu? Ele não tem a mesma qualidade técnica, os mesmos recursos que o Rian tem, não tem. Mas ele é um jogador, irmão, que bota a bola pro fundo do barbante. E esse jogador é valioso. Esse jogador é caro no mercado. Então, acho que o melhor mesmo é emprestar ele ganhar a minutagem do time, depois volta aí pro São Paulo. Quem sabe, tendo espaço no São Paulo em outro momento aí. Beleza, rapaziada? Vamos seguindo aqui agora. Continuar no tema de mercado da bola. Rapaz, vamos comentar sobre uma situação aqui. Eu fico, às vezes, impressionado com as coisas que acontecem com o Matheus Belém. É um negócio assim que não tem explicação alguma o que acontece com esse garoto. Ele não consegue parar literalmente em lugar nenhum. O cara acabou de ser negociado e já voltou. Acredite se quiser. Tá aí, ó. Gabriel Sá. O zagueiro Matheus Belém está retornando ao São Paulo e seguirá treinando em horário alternativo. Fora dos planos,
o zagueiro que tem contrato apenas até o final do ano tinha um acordo com o FK Kabala do Azerbaijão. Olha essa. Ele viajou, fez um período de testes no clube antes de assinar contrato, chegando até mesmo a ser titular em um amistoso. No entanto, o Matheus Belém teve uma divergência contratual com o clube. O jogador está sem empresário e foi levado ao país por um intermediário brasileiro. Mas teve insegurança em relação à forma que o Kabala gostaria de registrar o seu nome. Ele ganharia cerca de R$25 mil por mês no novo clube. Liberação gratuita e o São Paulo mantendo o percentual de venda futura. O zagueiro volta ao São Paulo e agora espera novas propostas. Meu irmão, o cara não consegue ficar em lugar nenhum. Cara, eu não sei o que acontece, é um negócio inacreditável, cara. Ele não joga no São Paulo, só treina separado, vai jogar no Camboriú, volta, vai jogar na Chapecoense por empréstimo, não jogou nenhum jogo lá e voltou. Nunca vi um jogador assim emprestado e voltar sem jogar, nunca vi, acho que foi a primeira vez que eu vi isso. E o cara também agora simplesmente foi para lá, ele tá sem empresário, né? Chegou um intermediário, arrumou esse clube para ele jogar, ele foi lá pro FK Kabala, entendeu? Antes de assinar contrato, ele fez um teste, foi titular no amistoso, né? Eu nunca vi isso também, né? O cara foi titular no amistoso, fez um teste antes de assinar contrato. Aí depois, ele ficou com uma insegurança em relação à forma que o Kabala gostaria de registrar o seu nome. Então o problema foi, ele não gostou do jeito aí que o FK Kabala queria registrar o seu nome. Aí por isso deu ruim e ele voltou agora para São Paulo. Vai voltar agora aí, vai treinar separado, continuar treinando separado, que era como ele já estava, né? Antes dele viajar para o Azerbaijão. Cara, que negócio inacreditável, né, bicho? Meu irmão, o cara não fica em lugar nenhum, bicho. Como é que pode? Olha, rapaz, olha, eu vou contar um negócio pra vocês. Como, apesar que o Gabriel Sá colocou aqui, ele tá sem empresário, né? Então, assim, é bom ter um empresário aí, né, Matheus? Porque, olha, eu vou te falar um negócio, irmão. Empresário, gestão de carreira aí, tá pesando. Porque, olha, com todo respeito do mundo, meu irmão, o negócio tá feio pra tu, viu, bicho? Não consegue, o cara não consegue jogar em lugar nenhum. Eu fico incrédulo com isso. Eu até comentei uma vez com vocês aqui, né, que, cara, eu não sei o que acontece com o Matheus Belém. São Paulo já teve vários problemas na zaga aí. E mesmo assim, irmão, joga qualquer jogador, menos ele, né? Aí teve a situação da Chapecoense que ele foi emprestado sem jogar. Não sei o que aconteceu. Cara, sinceramente, só dá para explicar quem tá ali dentro do CT. Porque, assim, ele deve ter algum tipo de problema que ninguém sabe, ou ele deve ser ruim pra cacete, não tem outra explicação. Ou ele é muito ruim nos treinos, ou tem alguma coisa que a gente não sabe, não tem como ser outra coisa. Complicado, né? Agora tá aí, né? Vai voltar aí a treinar separado como estava treinando antes, e vamos ver agora aí se vai aparecer algum time para querer contratar ele. E se contratar, vamos ver se vai dar certo, porque a situação aí tá bem complicada. Ele tem contrato até o final do ano aí, São Paulo ia ficar com 20%, né, dos direitos dele, mas tá de volta aí. Que situação, hein, cara? Realmente uma situação assim bem complicada aí e obscura pra gente, né, que tá aqui do outro lado, né, que tá acompanhando aqui de fora, fica sem entender, né, muitas coisas aí que acontece, né? Enfim. Rapaziada, olha aí, Alexander Vieira. Ferreirinha faz controle de carga e pode perder espaço. O Ferreirinha segue realizando um trabalho de controle de carga e ainda não participa integralmente dos treinamentos do São Paulo. Com a chegada de Vitor Sá e a boa fase de TT e Gustavo Santana na intertemporada, o atacante pode perder espaço no elenco. Seus representantes aí tem um bom trânsito no futebol europeu e uma transferência pode acontecer. Tá? Informação que traz aí o Alexander Vieira. Ele está fazendo controle de carga e não está participando de forma integral dos treinos. Né? Enquanto isso, está aí o Vitor Sá tá chegando, TT crescendo, ganhando espaço, Gustavo Santana ganhando espaço. Né? Então, a situação do Ferreirinha aí, né, vai ter que melhorar muito nos treinos e vai ter que mostrar muito nos treinos para poder ganhar espaço aí com o Dorival. Porque a tendência, do jeito que está, é que ele perca espaço, como trouxe aí o Alexander Vieira.